Síndrome do olho seco. Quem vai nos falar sobre o assunto, sobre o problema que atinge cerca de 10% da população adulta é a oftalmologista Elvira Ribeiro, que já está aqui com a gente. Elvira, bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. É um problema que afeta muitas pessoas. 10% da população, um número alto, né? Sim, é muito alto. Isso. É o segundo maior atendimento em consultório oftalmológico. E é muito comum e o paciente confunde muitas vezes com a conjuntivite, com o processo alérgico. Muitas vezes acha que é um problema de óculos. Outras vezes vai a uma farmácia e o farmacêutico vende qualquer colírio que não resolve o problema, só agrava. Então, é realmente um problema que pode evoluir para um processo inflamatório crônico. Então, é fundamental esse diagnóstico, né? É necessário essa procura pelo oftalmologista para saber exatamente o que é que se tem. Sim, só o oftalmologista pode diagnosticar, porque nós temos vários testes. E durante a consulta, nós temos condições de avaliar o filme lacrimal. Agora, em casos de extremos, pode haver perda da visão se você não cuidar, se você ficar postergando, não indo procurando? Isso pode evoluir, porque a lágrima, ela lubrifica a superfície ocular do olho e ela nutre também. Nós temos 3 componentes da lágrima. Um que é gordura, o outro que é água e o muco. Essas camadas elas têm que estar homogêneas para haver uma boa lubrificação. Quando isso não ocorre, o problema, e não é resolvido, não é diagnosticado, o problema pode evoluir para uma lesão de superfície ocular. Agora, e é um problema crônico? É um problema crônico, se não tratado adequadamente, sim, torna-se crônico. E os tratamentos, se avançou muito em relação a isso, a questão do Olha, Gilvan, é necessário também uma boa orientação para o oftalmologista dar essa orientação ao paciente. Nós temos, sim, evoluído muito, existem muitos lubrificantes bons, sem conservantes, que na grande maioria das vezes resolve o problema. Acontece que é preciso que seja diagnosticado, é preciso que o paciente procure o colega para que tenha esse tratamento de uma forma adequada, que aí sim resolve na maioria dos casos, os casos mais leves. Os casos mais avançados realmente precisam de um tratamento mais específico. E o que é que causa esse olho seco? Muita gente fala assim da questão do ambiente, né, do ambiente também, do local onde você está, da idade avançada, se fala também sobre isso. Idade avançada, pacientes na menopausa, tem algumas doenças, como doenças reumáticas, alterações das pálpebras, problema de blefarites, inflamação nas pálpebras. Lente de contato dá esse problema? Lentes de contato, usadas de uma forma inadequada, muitas vezes não é... Você sabe que a lente de contato é um ato médico. Ele deve ser adaptado por um oftalmologista e ser acompanhado por ele. Então, muitas vezes, o paciente procura isso na internet, procura isso na farmácia, e o que acontece é que muitas vezes é uma lente de contato de má qualidade e leva realmente ao olho seco. Outro é a exposição, né, a um ambiente, por exemplo, com muito ar-condicionado, o paciente que usa muito computador, usa muita atividade de perto. E não tem intervalos, né? E não tem intervalos, exatamente. Tira direto. Você sabe que nós piscamos 15 a 20 vezes por minuto, só que nós não percebemos. E cada vez que você pisca, a lágrima, ela lubrifica a superfície ocular. Então, é muito importante o ato de piscar. E quando você está numa atividade que você fixa muito o olhar... Concentrado ali, muito concentrado, computador, smartphone, que é uma coisa que está cada vez mais comum no dia a dia, atividades de bordar. Então, toda a atividade, até de livro, ler o livro com muito tempo, durante muito tempo, então faz com que você pisca 4 vezes por minuto. Então, cai de 15 a 20 para 4 vezes. Então, lubrifica menos a superfície ocular e provoca também o olho seco. Então, é muito comum o paciente chegar, doutor, eu passei o dia todo, uso o dia todo no computador e à noite estou com o olho embaçado, estou com o olho irritado, estou com o olho coçando, o olho vermelho. Isso é muito comum. Quais são os tipos mais comuns de tratamento? Existe um tratamento padrão? Depende de cada caso? Mas qual é o mais comum? Depende de cada caso, né? É claro. Mas os casos mais leves é o uso de colírios lubrificantes,
e pomadas, géis lubrificantes. E essa, na grande maioria das vezes, um bom lubrificante, uma boa orientação quanto ao ato de piscar, dar um intervalo nas suas atividades a cada hora, isso resolve na maioria das vezes. Existe também uma diminuição da produção da lágrima, porque a lágrima ela pode ser ou ter uma produção, uma quantidade menor, ou ser de uma forma inadequada. Os seus componentes têm uma deficiência de um dos componentes e ela tem uma má qualidade da lágrima. Então, existem vários tipos de tratamento. E aí vai ficar com medicamento para o resto da vida? Não, se o tratamento, por exemplo, se a causa for um problema reumático, né, o reumatologista muitas vezes encaminha o oftalmologista para determinados testes e se for detectado que é um problema reumático, com o tratamento, claro que isso vai se resolver. Se for o uso inadequado de computador, uma orientação e o uso de lubrificantes por um determinado tempo também resolve o problema. Então, vai muito, dependendo muito do que está, qual é o problema. Se for um uso inadequado de lentes de contato, aí precisa dar uma parada nessa lente, precisa ver que tipo de lente de contato é essa, se está sendo prescrita por um oftalmologista. Então, existem vários, dependendo da causa, o problema pode se resolver. Estou na dúvida, procura o médico, né, Elvira? Sim, com certeza. Nós queremos agradecer a sua presença aqui no Bom Dia. Muito obrigado. Muito obrigada também. Muito obrigado, bom dia. Bom dia.